Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vou falar sobre Suíte em 4 movimentos da escritora L. Smith. É uma escritora escocesa e antes de começar a falar sobre o livro, eu queria abordar um tema, abrir um parêntese até meio grande, sobre o papel da literatura, ou o que se espera da literatura, ou o que você espera quando lê um livro de ficção. Essa é uma discussão que rende algumas horas de conversa, dependendo do público, porque eu já li muito sobre isso e eu tenho a minha opinião bem firme a respeito desse assunto, mas há quem defenda, como Harold Bloom, por exemplo, que a literatura é literatura pela literatura. Você lê não para ficar mais inteligente, não para ter uma visão mais crítica do mundo, não para refletir sobre os mistérios do céu e da terra, não. Você lê por prazer, porque a literatura encanta você e a literatura faz você viajar para um outro mundo. E isso pode até parecer para muitos parece uma visão um pouco alienada da literatura, porque há muitos escritores da dita literatura engajada e que sempre transmitem, que provocam e que levam o leitor a uma reflexão séria, a, desafiar as convenções ou tentar compreender os problemas do mundo. E claro, há para mim, e aí essa é a minha opinião, isso tudo vem a reboque. A literatura, ela serve para divertir. A literatura serve para fazer você viajar e tal. Ela não tem que ser funcional. As horas que eu passo lendo um livro eu não contabilizo como um investimento na minha cultura ou como um investimento na minha formação política, social, econômica ou sei lá o que. Não, as horas são horas, entre aspas, perdidas. São horas que vão me divertir. Eu contabilizo na conta diversão. Mas eu sei que quando eu leio grandes escritores, quando eu leio bons escritores, a reboque dessa diversão vem a crítica, vem a análise, vem o desenvolvimento, vem um vocabulário novo, você aprende muitas palavras, você aprende construções, você aprende expressões, você reflete sobre diversos temas, porque para mim, se você ficar engajando demais a literatura, você corre o risco de você se perder e perder o essencial. Porque, por exemplo, o Crime e Castigo é uma obra que ela por si só é espetacular, mas você vê gente fazendo leitura jurídica de Crime e Castigo, outros fazendo uma leitura filosófica, outros fazendo uma leitura que é a principal, né, psicológica, mas leitura religiosa também. Então, se você lê apenas concentrado nisso, você perde o que o Crime e Castigo tem de mais importante, que é a história, que é Crime e Castigo enquanto obra literária. Por que eu abri esse parêntese? Porque da sua resposta a esse questionamento, de que lado você está nessa questão, da sua resposta depende o quanto você vai apreciar esse livro. E aí, na minha opinião, da sua resposta depende se você vai achar esse livro um bom livro, um livro muito bom, ou um livro espetacular. Na minha visão, assim, de acordo com a minha leitura, eu já adianto que não tem como você considerar esse livro apenas mediano ou muito menos ruim. Não, ele é um livro muito bom. Mas se você é adepto de uma literatura mais engajada, aí é muito provável que você ache esse livro espetacular. E aí eu explico por quê. Suíte em 4 movimentos, de L. Smith, conta uma história que é um fiapo de história. Assim, o argumento da história ele é muito simples. Uma família tipicamente de classe média inglesa, que mora em Greenwich, ele anualmente promove um jantar, e para esse jantar são convidados vizinhos e pessoas de diferentes estratos da sociedade. Com isso, essa família de classe média, que é uma família bem clichê,
aquela família conservadora, falsa, assim, que busca vender uma imagem de que é tolerante, mas que é intolerante, apegada a aparências, muito apegada às aparências. Então, com essa ideia desse jantar convidando diversas pessoas, inclusive pessoas que eles não conhecem, eles querem assim, promover o debate, promover um debate rico em diferenças e eles evoluírem como pessoas e tal. Num determinado desses jantares, eles convidam um senhor entre seus 50 e 60 anos, que é gay, e esse senhor inventa de levar Miles, um jovem que ele acabou de conhecer. Esse jovem chega nessa casa, eles estão participando do jantar, ele conversa tal, dialoga até com desenvoltura, mas em determinado momento ele pergunta onde fica o banheiro, e aí ele sobe a escada teoricamente para ir ao banheiro, mas depois de muita demora dele, a dona da casa descobre que ele na verdade se trancou em um quarto e ele não quer mais sair. E aí a história do livro é essa: esse homem está trancado no quarto e essa família não tem como fazê-lo sair de lá. E aí é uma metáfora, é uma fábula, né? Uma espécie de fábula. E a partir desse fato, que assim, eu contando assim, dá a ideia de um conto. Eu penso num conto, mas Alice Smith transformou num livro, e não é que ela enche a linguiça, porque ela tem muito o que falar. A partir desse fato, você vai acompanhando os dilemas, as trajetórias de pessoas que de certa forma conviveram ou cruzaram o caminho de Miles. E ao mesmo tempo você vai acompanhando o acúmulo de situações absurdas em torno do fato de ele estar fechado numa casa de um bairro nobre, de um bairro tradicional, lá em Greenwich, que é, digamos assim, o centro do mundo. Então é isso. Essa é a história. Não é uma história linear, porque você começa acompanhando uma moça que é conheceu Miles 20 anos atrás, quando eles eram adolescentes. Depois você acompanha um pouco da história do Hank, que é o gay que foi quem que o levou. Você acompanha também, esqueci o nome da menina, que é quem mais aparece no livro. É uma menina super dotada. É Hannah? Eu não lembro o nome dela agora. Mas é uma menina super dotada, filha de um casal que é vizinho do pessoal que promoveu o jantar. Eles são negros, a menina negra. E ela realmente é super dotada, ela é cheia de questões assim, desafiadoras, sabe de muita coisa, lê muito. Você acompanha também um pouquinho da história dela, mas são tudo recortes. Você vai pegando recortes, uma senhora que está no hospital e que teme ser levada para um asilo, e tudo isso vai se cruzando enquanto você vai acompanhando, como eu falei, os absurdos, e tudo é uma crítica da Alice Smith à sociedade, ao conservadorismo, às convenções sociais, né? E aí o livro é muito bom, eu gostei, mas para mim assim, o que faz ele não ser espetacular, assim, a prosa dela é muito boa, as provocações dela, tem em um momento quando ela descreve os diálogos que se passam no jantar, para mim é o melhor momento do livro. É genial, realmente é muito, muito bem feito, muito engraçado. Quando ela destila assim, a maldade e os preconceitos daquelas pessoas que se disfarçam de progressistas, entre aspas. Mas a impressão que eu tive é que ela está mais preocupada em passar uma mensagem, em vender o seu pensamento, em fazer a sua crítica, do que em contar uma história. Enquanto eu pensava nessa história de que é um fiapo de trama que conduz todo o livro, é simplesmente uma ideia. O que aconteceria se um homem se fechasse em um quarto de uma família estranha e se recusasse a sair? É isso que move o livro.
E aí eu lembrei do Stephen King no On Writing, quando ele fala de um livro dele que era simplesmente uma ideia de um carro parado num posto de gasolina, não é mais, mas é uma ideia muito simples, e que ele escreveu o livro todo a partir dessa ideia. Só que aí reside uma diferença fundamental. E aí eu não quero comparar Stephen King com Alice Smith para dizer quem é melhor. Eu só li esse livro dela e li, a rigor, 4 novelas de Stephen King que estão em 4 estações. Mas a preocupação do Stephen King, ele mesmo diz no On Writing, que é sobre a escrita, que foi traduzido agora, está chegando no Brasil, chegou já, né? A preocupação dele é contar a história. Ele quer contar uma boa história. E a preocupação da Alice Smith é: eu quero provocar. Eu quero mexer com as estruturas, eu quero mexer com as convenções, eu quero fazer provocações, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a história, ela está em segundo plano. A preocupação dela é maior em fazer você pensar, fazer você terminar intrigado, fazer você muitas vezes dar aquele sorrisinho cúmplice quando ela mostra algumas hipocrisias. Então, por essas coisas é que eu não gostei tanto assim no livro. Reconheço que é um livro bom, um livro muito bom, mas que, assim, se você gosta desse tipo de literatura mais engajada, mais você vai, sem dúvida alguma, é o livro para você. Se você já leu, quer deixar algum comentário, fique à vontade para discordar ou concordar comigo, discordar de mim ou concordar comigo. Se gostou, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Abraço.